As imagens de uma crise. A solidão do povo de Deus. Numa impressionante imagem captada a 27 de março de 2020, vê-se a Praça de São Pedro em Roma ao lusco-fusco, praticamente deserta. Nela, às portas da Basílica, que representa, desde a sua construção, o centro do catolicismo no mundo, o Papa Francisco, só, sob um altar improvisado, reza pela sorte da humanidade. A imagem, difundida por todo o mundo, foi porventura para nós ocidentais das mais pungentes entre as que serviram a representar a pandemia. Independentemente de sermos ou não crentes, partilharmos ou não da convicção papal. O cristianismo representa cerca de 35% da população mundial, em termos religiosos, e o catolicismo cerca de metade desse número, o que mesmo assim ascende a muitos milhões de pessoas. E mesmo que se possa considerar que a Igreja Católica não é, face a tais números, por impressionantes que sejam, representativa de toda a humanidade, embora continue a ser uma das religiões com maior número de fiéis, não é menos verdade que todo o Ocidente deve ao cristianismo os seus principais conceitos e modelos civilizacionais. E mesmo para aqueles que abdicaram da matriz cristã, essa noção persiste como fundadora da maior parte das reflexões e das medidas sobre as quais se fundam as nossas instituições e a nossa ideia de tempo, de saber e de conhecimento. A noção de ontologia, entenda-se do estudo do ser enquanto ser nas suas categorias, princípios e essência, é, no essencial, uma construção filosófica elaborada no interior da filosofia cristã, desde muito cedo, mesmo se a sua origem, como hipótese de verdade e de origem, remonta aos gregos e, em particular, a Platão e a Aristóteles. Essa noção, sobre a qual depois se foi construindo outra, fundadora de toda a modernidade, de sujeito, como transporte daquela para um plano ao mesmo tempo pessoal e social, é a mesma sobre a qual se fundou a ciência, a filosofia, a arte e a ideia de tempo no Ocidente. Na imagem, a ausência de todo o povo não é, assim, a mera e estrita ausência do que seria o povo de Deus se este fosse apenas o do Deus dos católicos. Esse espaço vazio carrega, violentamente, a pressuposição de que é para um povo que, independentemente das suas crenças e formas religiosas, verdadeiramente desapareceu, que aquela palavra está a falar-se, a dizer-se, a transportar-se. Para um povo que, de repente, desapareceu e a que essa voz se dirige, como se no deserto, esperando poder por ele ser escutada, mesmo se no seu desaparecimento. Na sua patética homilia, a sós, ou antes, diante de ninguém, Francisco, o Papa a quem se deve um desejo reformador da Igreja Católica que continua, no essencial, o primeiramente afirmado no Concílio Vaticano II, sob a orientação de João XXIII, fala para um povo que não se vê, nem se pode ver, tal como outrora, nos alvores do cristianismo, os padres do deserto enfrentavam o vazio do espaço e do tempo e estendiam a palavra, o verbo, até ao estatuto da sua revelação diante do próprio nada. E se é verdade que, para além dessa noção tão forte e decisiva como é a da ontologia, também a nossa noção de história, tal como a concebemos, se deve ao cristianismo, porque assenta na sua datação sobre o acontecimento fundador deste e a sua organização temporal, advém, como ficou claro a partir de Hegel, de uma ideia de tempo que é na sua gênese cristã. O facto é que toda a gênese da modernidade operou sobre essa mesma ideia. É assim que também o conceito de revolução, sobre o qual assentaram as concepções novas de uma modernidade, deve ao cristianismo a sua verdadeira origem. A primeira revolução que historicamente se conhece parece ter sido a que Cristo trouxe ao mundo, ao mesmo tempo que movimento transformador do pensamento e dos comportamentos. O cristianismo é, desde a sua origem, uma teologia libertária, vocacionada, como ficou demonstrado no filme de Pier Paolo Pasolini, no Evangelho segundo Mateus, por um desejo de humanismo radical, realizado no mundo, pese às manipulações históricas que durante séculos o usaram para justificar a opressão dos povos. A solidão de Francisco, na praça que herdou o nome de Pedro, a quem Cristo designou o lugar de fundador da sua Igreja, agora diante de ninguém e de nada, e cujo esvaziamento evoca, estranhamente, o das ruínas arcaicas de Pompeia ou Herculanum, e a sua prece pelo todo da humanidade,
figuram-se assim como uma prece pelo retorno desse tempo que se viu de repente cortado ao meio. A sua torna-se uma prece eminentemente histórica ou mesmo civilizacional, na ausência de qualquer outro sentido histórico dos discursos políticos que se proferiram no Ocidente, e não se dirige realmente a ninguém em particular, mas ao próprio Deus, como se, na verdade mais profunda do próprio catolicismo, do grego católicos significando universal, referente à totalidade, implorando-lhe qual milagre o regresso do tempo humano a este mundo, do único tempo no qual se pode, de facto, conceber a eternidade. O poder e a glória. Nos antípodas desta imagem, terrível no testemunho da experiência de uma singular solidão humana, temos a outra, a da reunião, adiada em virtude da pandemia, da Assembleia Popular Nacional realizada em Pequim, no passado 22 de maio de 2020. É esta, em vez dos habituais 5.000 membros, na sua maioria ligados ao Partido Comunista Chinês, compareceram apenas algumas centenas largas de representantes de um órgão destinado a aprovar a legislação chinesa. Irrepreensivelmente alinhados na tribuna, colocada atrás dos líderes do Comitê Central do PCC, com Xi Jinping, que abriu a sessão ao centro, os congressistas mostram caras tapadas por máscaras, semelhantes das que, por causa da pandemia, se tornaram de uso comum também no Ocidente. Mais atrás, numa espécie de festim kitsch oleodesco, uma apoteose de vermelhos e dourados dispersa entre cortinados, bandeiras e símbolos diversos, enquadra a sessão plenária do mais poderoso órgão deliberativo chinês, o mesmo que deu poderes vitalícios ao presidente Ping, onde o PCC transforma em leis as suas deliberações em defesa da religião comunista. A última religião que o Ocidente laico foi capaz de criar e que, a oeste como a leste, tornou finalmente verdadeira a célebre e justamente celebrada sentença de Marx: a religião é o ópio do povo. De que outro modo, de facto, se poderiam ter implantado tão profundamente as suas crenças e dogmas, os seus apóstolos e doutrinadores Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao, e os seus mistérios, e mesmo a sua inverificável, mas postulada desde há mais de um século como a única doutrina verdadeira, teleologia da história. A reunião desse ano, que definiu o essencial da próxima política chinesa, evidenciou ao conhecimento geral deste mundo a aprovação, por maioria imbatível, de uma proposta de lei de segurança nacional a aplicar em Hong Kong, que proíbe, nos seus explícitos termos, qualquer ato de traição, separação, rebelião, subversão contra o governo popular central, roubo de segredos de Estado, organização de atividades em Hong Kong por parte de organizações políticas estrangeiras e o estabelecimento de laços com organizações políticas estrangeiras por parte de organizações políticas de Hong Kong. O que se irá traduzir, a breve trecho, num próximo episódio a que todos assistiremos impávidos na justificação legal do esmagamento de qualquer movimento de revolta ou de contestação ao regime comunista por parte da população local. É talvez o silêncio dos intelectuais no Ocidente face a estas políticas o que os legitima na fácil, mas perentória acusação de fascismo aos regimes liberais, típicos da economia dita capitalista que domina o horizonte político-financeiro atual. Sabemos bem, porém, que um relatório recente publicado pela organização Human Rights Watch denunciava a perseguição violenta e crescente dos mais elementares direitos humanos e sociais na China, em que o caso de Hong Kong se torna para nós exemplar, até por acontecer numa zona que era, ainda há poucas décadas, protetorado inglês com uma forte presença ocidental no plano dos costumes. A continuidade sobranceira do exercício do poder pelos comunistas na China, por muito que os do Ocidente não se revejam no alegadamente diferenciado sistema ali implantado, a partir dos mais altos princípios do marxismo-leninismo, parece não ter até agora incomodado grandemente o Ocidente na prossecução dos múltiplos negócios que transformaram em poucos anos essa mesma China numa das maiores potências económicas, financeiras e políticas do mundo, em vias de se tornar na primeira. O facto da pandemia, tal como algumas anteriores, ter tido origem nesse imenso país, neste caso particular da importante cidade de Wuhan, não parece, assim mesmo, ter pesado, para além do adiamento de 2 meses sobre a realização do Congresso,
ou sequer preocupado minimamente os congressistas, aqui alinhados para a fotografia, uma vez que o único sinal que dela se manifesta é ali, precisamente, o uso da máscara. Uma forma, talvez exemplar, de mascarar um projeto político que cada vez mais ameaça o que está na base das nossas democracias ocidentais. A condição biopolítica. Uma impressionante imagem, difundida recentemente pela Associated Press, mostra-nos um conjunto de refugiados sírios captada ao largo da Grécia ou da Turquia após uma suicidária travessia pelo Mediterrâneo, agora empunhando cartazes muito simples que, com dizeres elementares ao alcance de cada um, claramente desafiam os líderes da Europa e mesmo as Nações Unidas a virem em seu auxílio. A violência desta imagem é de facto enorme, embora, aparentemente, ela seja apenas mais uma simples imagem no infinito monte das que reportam, desde há vários anos, desta condição que se vai desenvolvendo continuadamente às portas do sul da Europa, onde antes floresceu a civilização mediterrânea. Mas o facto acrescido é que ela transporta um sinal que não pode deixar de ficar associado à eclosão desta peste. Que sinal é esse? Creio, então, que não é violenta esta imagem tanto pelo facto de nela uma mulher de burca estar a erguer o punho, o que já pertence à doxa desta movimentação terrível dos migrantes, que a todos envergonha ou deveria envergonhar. Nem tanto por reconhecermos nela, pela enésima vez, os rostos desesperados, anónimos, de pequenas multidões, crescentes embora, de gente ameaçada pela miséria, o que também já por demais sabemos ter-se tornado um facto cotidiano. Nem sequer pela evidente presença entre essas pessoas de rostos de jovens e crianças, cujo futuro começa já da pior maneira. Tudo isso foi, e deve continuar a ser, matéria de uma discussão europeia capaz de assumir, nesta situação, uma posição dignificadora. Tudo isso pertence, digamos assim, ao regime geral daquilo que Roland Barthes chamou o studium das imagens. O punctum desta imagem, para retomar a mesma ordem de referência nos termos que se opõem à anterior, situa-se antes, a meu ver, no facto de, para além daquelas tradicionais burcas aqui exibidas por algumas das mulheres, aparecer nela também, como se contígua àquelas, uma dessas máscaras comumente usadas em todo o mundo para conter a peste. Um dos jovens que vemos no meio desta breve multidão exibe uma dessas máscaras azuis, agora correntes quais signos opacos de uma época opaca, e fixa assim, de repente, inquieta, a nossa atenção. Se jamais entendemos bem o sentido cultural da burca, agora, numa espécie de retorno do recalcado, a condenação de todos ao uso da máscara parece colocar-nos numa espécie de semelhança paradoxal. No caso destas pessoas representadas na imagem, elas não são já apenas migrantes. São também, agora, os mais expostos dentre os fragilíssimos candidatos a ser vítimas de uma pandemia que poderá dizimá-la rapidamente, atendendo às terríveis condições em que permanecem fechados nos campos de refúgio, em que os encerram no sul da Europa, fugidos do massacre que nos seus países de origem foram despoletados primeiramente pelo insensato bombardeamento do Iraque, a pretexto de encontrar armas de destruição maciça, e, depois, pela chamada Primavera Árabe, que o Ocidente ali foi patrocinar alegremente. Desta vez, empunhando a bandeira dos direitos humanos, foi assim a Europa entregar o destino daqueles povos aos conflitos regionais, sem pensar nas funestas consequências do seu ato, nem saber agora como devidamente se responsabilizar por ele, por muito que isso nos possa custar. Esta imagem é, pois, violenta, justamente porque se configura como um espelho negro e invertido, um espelho amargo da nossa própria realidade. The City That Never Sleeps. Nova York, na célebre canção que foi um hit cantado há décadas por Frank Sinatra, é a cidade que nunca dorme. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York, dizem alguns dos seus versos. Por isso, diante desta imagem, o que primeiramente nos surpreende é justamente o silêncio esquivo daquelas ruas agora totalmente despovoadas, como se recém-abandonadas das suas habituais multidões febris. Um ou dois carros, meia dúzia de pessoas discretamente distribuídas ao longo dos passeios
e uma esquecida fila de táxis amarelos e imóveis, dando, ao todo, uma cor local, são o que resta desse movimento imparável que a celebrizou. E nos seus largos passeios, que Bertolt Brecht cantou em tempos num dos seus poemas, aquela excitação de gente que não dorme noite e dia, para e se detém curiosa, acotovelando-se diante das festivas montras sempre iluminadas, deu lugar à maior imobilidade. Agora esvaziados, como se numa selva de asfalto, percebe-se o sentido triste que tomam as cidades quando abandonadas. Sem gente, para que serve de facto uma cidade? Se a compararmos com uma outra imagem, datada de finais do século XIX, de J.S. Johnston, quando não era ainda a cidade que representa, como hoje a conhecemos, o centro do mundo ocidental, vemos que tinha já então mais movimento do que o que vemos nesta triste imagem. Os seus arranha-céus, outrora iluminados noite e dia, parecem agora os fantasmáticos lugares de uma cidade tirada de algum filme, narrando uma fábula de ficção científica, representando o que poderia ser uma metrópole futurista, depois de afetada por uma bomba termonuclear que deixasse tudo em pé, varrendo apenas todos os seres vivos. Cenário arrepiante e todavia quase verdadeiro, que nos evidencia, talvez mais do que os que vimos de outros lugares, como um certo hábito de vida, uma certa cultura, pode, de repente, enfrentar o nada, o avesso total de tudo o que a tornava ainda há pouco reconhecível. Qual mausoléu, restam a funcionar incertos semáforos que não servem de facto ao andar de nenhum trânsito. O seu comércio exuberante, as multidões que todos os dias nela desaguavam, as suas figuras vivas, coloridas, os seus contornos multirraciais, tudo isso desapareceu para dar lugar a uma imagem inquietante de vazio, apesar de ser dia. Apesar de tudo ter sido pensado, desenhado, preparado para conter multidões. E delas já nada resta, senão esse silêncio e esse vazio sem fim, que transparece como se de dentro da própria imagem que o testemunha, indiferente diante do tempo todo.